Olá, veja hoje no TVL Notícias. Saúde pública, educação e mobilidade urbana foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Representante do governo do estado participa de reunião da Comissão Permanente de Defesa Civil da Câmara. Comissão de Constituição e Justiça analisa 23 projetos de lei e 8 emendas. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2019, o TVL Notícias está no ar. Proposta de reforma da Previdência Social, que está sendo discutida em Brasília, vai ser tema de audiência pública amanhã à noite aqui na Câmara. O requerimento é do vereador Ito e teve aprovação de todos os parlamentares. A intenção é discutir em Blumenau a proposta da reforma da Previdência e construir encaminhamentos aos parlamentares federais aqui da nossa região. A audiência pública, então, é amanhã, 7 horas da noite, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL. Veja agora como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira à tarde 23 projetos de lei e 8 emendas. A CCJ deu parecer favorável a 9 projetos e 5 emendas. Entre as matérias aprovadas está a proposta que institui a Semana Municipal da Língua Alemã em Blumenau. Na verdade, existe um movimento internacional nesse sentido, de fazer com que o Brasil tenha uma semana dedicada aos estudos da língua alemã. E por iniciativa do Jens Mantal, Blumenau também terá uma semana dedicada a este idioma, consagrado aqui na Câmara de Vereadores. É importante, o vereador Jens Mantal encaminhou esse projeto, instituindo a Semana da Língua Alemã em Blumenau. É muito importante pelo fator que a gente tem na região da Vila Itopava, bastante predominância alemã, germânica, e eu acho que é importante se estender por toda a cidade, valorização à língua alemã. O projeto de lei que declara de utilidade pública o Instituto Autismos também recebeu parecer favorável. Essa entidade que tem feito um ótimo trabalho na cidade de Blumenau, até pelo fator de educação pública, vai ter condições de futuramente até buscar recurso público para poder continuar esse belo trabalho que tem feito na cidade de Blumenau. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou 9 propostas de lei e 5 emendas. Todas receberam parecer favorável. Destaque para as 6 matérias de autoria do vereador Adriano Pereira. Projetos constitucionais, aqueles que precisaram de alterações, de correções, de emendas, enfim, a gente fez o dever de casa e agora a gente espera, ter o voto dos colegas no plenário. Então, são inúmeros projetos voltados aos microempreendedores individuais, voltado à questão dos idosos no município, voltado à questão da inclusão no que tange a questão de Libras, voltado a inúmeras áreas importantes que a gente tem se dedicado aí na elaboração, com toda a nossa responsabilidade de fazer bons projetos de lei para benefício da população blumenauense. Esse é o nosso papel, legislar, além de fiscalizar, mas uma das principais funções do vereador aqui no Poder Legislativo é elaborar leis, votar leis, apreciar leis. E nesse sentido a gente tem buscado aqui no decorrer do nosso mandato trazer boas ideias para serem apreciadas aqui pelo Parlamento e serem colocadas em prática em favor da população blumenauense. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Gilson de Souza, comentou sobre o projeto de lei que dispõe sobre o plano de evacuação das escolas públicas e privadas no âmbito do município de Blumenau. Isso já tem sido tratado, eu como da educação tenho cobrado muito, inclusive já vem sendo feito, já tem uma organização onde as escolas já estão trabalhando junto com os bombeiros para deixar isso de forma muito organizada. É ridículo que isso tenha que se passar por uma lei da Câmara, já que isso é obrigação do Executivo. E nós, quanto vereadores, em vez de ficar fazendo uma lei, a gente pode fazer o que a gente já vem fazendo, o que eu venho fazendo, que é justamente cobrando e estando em reunião direta, inclusive tem o cronograma dessa. Mas, enfim, é mais uma lei que vai ficar aí, que teoricamente tem que ser respeitado e espero que o Executivo respeite essa lei, já que já deveria ter feito esse plano de evacuação e está agora fazendo ao longo do tempo, que a gente já pediu esse cronograma, a gente já tem esse cronograma, inclusive, de escolas que estão sendo vistoriadas pelos bombeiros e está sendo feito todo o investimento necessário, porque escolas eram antigas,
antigas e foi modificado algumas leis, mas tudo bem, é prerrogativa do vereador fazer uma lei, passa-se por aqui, vota-se, mas como eu digo, isso aí realmente era assim obrigação do município, não precisaria de uma lei obrigando o município a fazer aquilo que era por obrigação dele já ter feito. Aliás, muitas outras coisas eram obrigação do município que muitas vezes não o faz. Então, infelizmente, há-se a necessidade de fazer aqui uma lei obrigando o município a fazer algo que já é da sua prerrogativa e da sua competência. Passa de 70% o aumento de focos do mosquito da dengue aqui em Blumenau nesse ano. 139 focos foram identificados até agora, sendo que no ano passado, nesse mesmo período, o número era de 80. Devido à situação grave em Santa Catarina, a prefeitura aqui de Blumenau também vai intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade. O pedido aos moradores é que recebam os agentes da saúde e entendam a necessidade de evitar água parada. Essa é a única forma de prevenir as doenças da dengue, zika e chikungunya, todas transmitidas pelo mesmo mosquito. E assista a seguir. Representante do governo do estado participa de reunião da Comissão Permanente de Defesa Civil da Câmara. Comissão de Constituição e Justiça analisa 23 projetos de lei e 8 emendas. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Comissão Permanente de Defesa Civil volta a se reunir aqui na Câmara. A reunião da Comissão de Defesa Civil da Câmara aconteceu na noite desta terça-feira e, pela primeira vez, contou com a presença de um representante da Secretaria Estadual da Defesa Civil. Foi o segundo encontro da comissão neste ano. Primeira reunião que comparece representantes do Estado, até porque na reunião passada ainda estava na questão de transição. E o que a gente cobre, o que a gente quer é que o Estado mantenha o que sempre fez pela cidade de Blumenau, sempre dando atenção, devido respeito, e que a gente possa trabalhar de uma forma conjunta. Nosso objetivo aqui, independente de posição partidária, é trabalhar a defesa civil como uma forma preventiva. E aí a gente fala dos diques, aí a gente fala de ribeirões, aí a gente fala das próprias barragens até, que nós temos as nossas preocupações, e é esse que é o objetivo principal da Comissão de Defesa Civil, trabalhar a prevenção para que a gente não tenha que trabalhar dobrado depois quando, infelizmente, acontecer algum tipo de caso fortuito. A contribuição foi no sentido de recolher as demandas, observar o que foi discutido aqui, debatido, e levar até o secretário de Defesa Civil, qual estou substituindo nesse ato, as demandas que aqui foram levantadas. Qual a preocupação de vocês, da Defesa Civil do Estado, qual que é aqui em Blumenau e região? Está voltado para as barragens atualmente, voltado aí para essa parte de prevenção nas barragens mesmo. Hoje você veio mais aqui para ouvir e levar as demandas ao governador. Exatamente, esse é o objetivo, levar as demandas diretamente para o secretário, que aí vai tomar as devidas ações necessárias junto ao governo. Além do presidente e do representante do governo estadual, participaram da reunião o vice-presidente da comissão, vereador Almir Vieira, o relator Adriano Pereira e os membros Alexandre Matias e Odemar Becker. O encontro foi transmitido ao vivo pela TV Legislativa e os parlamentares se manifestaram sobre as demandas de limpeza de ribeirões e investimentos na prevenção dos desastres naturais em Blumenau. Representantes da comunidade, de secretarias municipais como Defesa do Cidadão, Obras e Manutenção e do deputado estadual Ivan Nats também participaram da reunião. O secretário de Defesa do Cidadão explicou algumas situações e falou sobre os diques da cidade. Hoje estão todos em funcionamento. O único que teve problema foi o PI5 da Fortaleza, onde infelizmente nós tivemos a queima de uma das fases do transformador grande, mas já mandamos fazer porque ela é feita sob medida, não existe peças para repor.
Quando queima a fase 10, que é difícil queimar, mas infelizmente queimou nas trovoadas de janeiro. Nós já fizemos com recursos próprios essa fase que queimou e já está em funcionamento. Nós retiramos a bomba que deu problema, mandamos para Curitiba, já está retornando. Hoje acabou de chegar hoje à tarde, amanhã vai ser recolocada no seu lugar. Então hoje os diques estão funcionando plenamente. Agora, claro, nós vamos iniciar com a manutenção da bomba, a segunda bomba do PI5, a segunda bomba do dique da Vila Nova e as 3 bombas do dique da Santa Ifigênia, que é necessário para que normalmente em alguns momentos do ano as chuvas se concentram e nós precisamos deles em plena operação. Diferente de uma comissão especial temporária, a Comissão de Defesa Civil é permanente, portanto, não tem prazo para encerrar os trabalhos. O grupo foi criado no final de 2017 e de lá para cá tem se reunido para discutir principalmente as ações de prevenção dos impactos das chuvas em Blumenau. Primeiro pela condição de vereador, líder do governo, e também para acompanhar o que acontece com relação à defesa civil aqui no município. Essa reunião de hoje, com a presença aí de representantes do governo municipal, da defesa civil, da Secretaria de Serviços Urbanos, é justamente para que a gente possa avançar com relação à prevenção das causas naturais aqui no município de Blumenau. O município de Blumenau, que já historicamente acaba sofrendo em função das questões climáticas, aí a gente tem que, como poder público, como representante da população blumenauense, trabalhar na prevenção. E é isso que a gente está fazendo na Comissão de Defesa Civil, levando sugestões e buscando a execução de situações que possam amenizar os danos causados pelo clima, pelo tempo. O que a gente tem trabalhado incessantemente é a questão de trabalhar e elaborar junto com o Executivo, né, uma previsão, né, na verdade um plano de ação no que diz respeito aos desassoreamentos ribeirões. Esse tem sido o foco, né, principal da reunião, para que a gente possa prevenir efetivamente, não só no papel, mas e sim na prática. E em cima disso a gente tem trabalhado buscando, tentando buscar valores através de emendas parlamentares de deputados e assim por diante, mas primeiro a gente tem que fazer todo esse encaminhamento com o Executivo para saber valores. Repito, Blumenau precisa trabalhar prevenção. E quando a gente fala em trabalhar prevenção, nós precisamos ter os projetos para tentar buscar isso, seja em Brasília, seja aqui junto à Câmara dos Deputados, ou seja onde for. Então, esse é um dos objetivos da nossa comissão e isso a gente tem feito esse devido encaminhamento. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária. No início do grande expediente, no espaço reservado à Tribuna Livre, o engenheiro Rafael Schmidt falou da poluição sonora e convidou a comunidade a participar nesta quarta-feira do Manifesto do Silêncio. Existe uma ferramenta chamada Mapas de Ruído, onde é capaz de você tirar um raio-x sonoro da cidade, identificar quais são as zonas, as partes da cidade mais críticas, estabelecer regiões que você vai fazer esse estudo através dos mapas e através desse estudo dos níveis sonoros em cada parte da cidade você estabelece planos de ação para redução de ruído, começando pela questão dos meios de transporte, começando pelo uso e ocupação de solos e na questão também de planejamentos de novos projetos, onde você consegue estudar o impacto de um determinado projeto numa região, qual será o impacto daquela nova rodovia ou aquela nova via, ou complexo que seja, na população e fazer o uso correto do solo, fazer as prevenções necessárias e ações mitigadoras para redução de ruído. Nos pronunciamentos, Jovino Cardoso Neto afirmou que entre as maiores reclamações da cidade está o trânsito. O vereador defende a construção de elevados e faixas elevadas. Após tanta solicitação, tantas falas minhas na Câmara Municipal, que solicitei ao Executivo que fizesse a transferência das multas, da indústria da multa na cidade, que é o radar móvel, que fosse transformado isso nas faixas elevadas, porque essa sim, essa permanece ali durante todo o dia, durante todo o mês, durante todo o ano, de madrugada, à noite, onde temos alto índice de acidentes com vítimas fatais. Então vamos implantar na cidade mais de 40 faixas elevadas em alguns locais do nosso município, em especial creches, escolas, corredores de serviço, garantindo sim a segurança constante, a redução da velocidade, sem tirar dinheiro do bolso do contribuinte. Esse é o objetivo. Então, com isso, nós estamos, sem dúvida, viabilizando mais segurança e mais qualidade de vida para a nossa gente. O vereador Alexandre Caminha parabenizou a equipe blumenauense premiada nos Estados Unidos. Quero parabenizar o Thiago, que é o técnico da equipe, ao Luca,
ao Pollux, ao André, a Ana Laura, a Amanda e ao Guilherme Soares, que é um grande amigo da nossa família, pela grande conquista que eles tiveram num evento que é um evento mundial que aconteceu nos Estados Unidos, em Houston, onde o Brasil ganhou o melhor prêmio. O prêmio que é difícil de falar, eu vou tentar de novo, que é o Gracious Professionalism. O que significa esse troféu? É o profissionalismo dessas crianças que têm de 14 a 16 anos, que eles sobressaem de todos do mundo em sua profissionalização. O vereador ainda pediu que o poder público dê mais atenção aos estudantes e profissionais da região. Roubando o robô deles e destruiu o robô inteiro. Eles pararam a equipe deles para resolver o problema do vizinho. E não existe coisa mais linda do que isso. Blumenau precisa e Blumenau dá esse exemplo muitas vezes. Infelizmente, muitos gostam de criticar, mas fazer, poucos fazem. Meus parabéns a esses meninos, falei a respeito deles, eles ficaram em primeiro lugar nesse tema, que é o tema de profissionalismo, ficaram em primeiro lugar no Brasil pelo seu robô e ficaram em 12º no geral de 108 participantes, 12º do mundo. Ganharam de muita gente. O primeiro lugar ganhou dos Estados Unidos, onde tem a NASA, nada mais, nada menos do que a NASA. Mas profissionalismo se faz com isso, com muito trabalho, muita dedicação. E o que a gente pede aqui, encarecidamente, do poder público e de toda a nossa comunidade é apoio. Eles precisam de apoio para continuar esse projeto. O projeto é um projeto magnífico, tiveram que tirar do bolso deles para ir viajar e isso não pode mais acontecer. A gente precisa dar o devido respeito a essas crianças. Parabéns, parabéns. O presidente Marcelo Lanzarin comemorou o anúncio de que Blumenau receberá 2 ambulâncias para repor a frota do SUS. O vereador insiste que a cidade precisa de 5 ambulâncias para o serviço de urgência móvel. O Ministério da Saúde está fazendo uma renovação da frota do SAMU. Santa Catarina foi contemplada com diversas ambulâncias e aqui vale ressaltar também a cobrança, o empenho. Não só nós, todos os vereadores aqui fizemos uma moção de apelo ao secretário de Estado da Saúde no sentido de olhar com cuidado aqui para Blumenau na distribuição dessas ambulâncias. Nós tivemos apoio também dos nossos deputados, tivemos com o deputado Ricardo Alba e Blumenau então estará recebendo 2 ambulâncias. Vale ressaltar que nós precisamos cobrar e vamos continuar ainda cobrando. Blumenau tem condições de ter 3 equipes atendendo a população e nós estamos hoje contando apenas com 2 ambulâncias. Portanto, nós vamos receber mais 2, são 4, mas o ideal é que nós tivéssemos pelo menos 5. Ou seja, 2 ambulâncias de reserva para que eu tivesse a oportunidade, eventualmente, de fazer uma manutenção preventiva, baixar uma ambulância ou até, muitas vezes, como acontece, a ambulância quebra mesmo e eu tenho que já ter uma ambulância de imediato para poder substituir e não prejudicar o atendimento da população. Então, estamos recebendo 2, mas vamos continuar cobrando pelo menos mais uma, e aí não podemos esperar a nova portaria do Ministério da Saúde de renovação de frota, porque isso pode acontecer daqui a 1 ano, 2, então nós, apesar de estarmos aí alegres com o atendimento da nossa demanda aqui, da cobrança que foram essas 2 novas ambulâncias, vamos continuar cobrando no mínimo pelo menos mais uma. Nas votações, destaque para a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Bruno Cunha, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta do município de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. Foram abertas hoje as inscrições do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de Blumenau para a gestão de 2020 até 2023. São 15 vagas distribuídas nos 3 conselhos da cidade. Os candidatos interessados devem procurar o edital público que está disponível no site da Prefeitura. Lá estão todos os pré-requisitos necessários para concorrer às vagas. As inscrições seguem até o dia 24 de maio. Lembrando que hoje à noite a TVL transmite ao vivo a sessão itinerante da Câmara, direto do Clube de Cacetiro Velha Central. O evento foi solicitado pelo vereador Adriano Pereira. A sessão é aberta à comunidade e começa às 7 horas da noite de hoje. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!